Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com a apresentação Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entraremos diretamente no bloco Entendendo a Política de hoje. Mas hoje vai estar mais light o nosso bloco. Nos últimos dias aí, nós temos forçado bastante, né? Mas é para você entender que a política é coisa séria, pessoal. Vamos entender então algumas curiosidades desta eleição. Pois aqui, eleição também é cultura. E a primeira curiosidade que eu quero passar para vocês é que o vereador Nirdo Arthur Luz, você já ouviu falar nesse nome? Ele é mais conhecido como Pitanta. Ele foi reeleito para o seu 12º mandato. Você não ouviu errado. 12º mandato consecutivo lá em Palhoça, em Santa Catarina. Ele completará 52 anos de atuação no Legislativo no final desse mandato. Curioso, né? O vereador eleito por 12 vezes consecutivas. E sim, isso é uma curiosidade bem curiosa. Outra que eu queria passar para vocês é... Você conhece a cidade Inhaúma, região central de Minas Gerais? Lá teve 2 candidatos ao cargo de prefeito. E eles fizeram a mesma votação, empataram em número de votos. Zula e Carlinhos. Ambos fizeram 2.434 votos. E aí, como faz? Será que a gente pegaria e botaria 2 anos cada um? Conforme descreve o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, haverá ser eleito o candidato mais idoso. Então, Carlinhos tem 56 anos e Zula 62 anos. Ela, então, foi eleita prefeita de Inhaúma. E para fechar as curiosidades, vamos falar aqui de Bento Gonçalves. Também existem algumas curiosidades aqui na capital do vinho. Mas vamos falar de votos nulos e brancos. Eles quebraram o recorde na eleição de 2020. E nessa eleição eles também foram significativos, mas foram menores. No total, presta atenção, 20.951 pessoas se abstiveram e não compareceram à sua sessão eleitoral. Quase 21 mil pessoas não compareceram à sua sessão eleitoral aqui em Bento Gonçalves. Enquanto cerca de 5.500 votantes, votaram em branco ou anularam seu voto. Então foi totalizado 26.454 pessoas que não votaram ou se abstenceram do seu direito de votar. Viu que eu invento as palavras de vez em quando, né? 92.144 eleitores estavam aptos a votar e 26.454 não, nem apareceram na sua zona eleitoral. Os números, apesar de serem um pouco menores que os registrados na eleição anterior foi também 26.940. Esse ano foi 26.454. Cerca de 30% dos eleitores na eleição passada que estavam aptos a votar não foram depositar o seu voto e nenhuma das opções inválidas. Ainda assim, são bastante, significativos números e elevaram aí um debate em torno desse patamar. São quase 27 mil pessoas que não se importaram
que não se importam, na realidade, com o valor da gasolina, dos medicamentos, dos alimentos no supermercado. É porque se todos eles tivessem ido votar, poderia ser diferente, né? Ou também não. Mas teríamos mais pessoas escolhendo o que nós faríamos aqui em Bento Gonçalves. Mas continuamos aqui no jornal a esclarecer, a mostrar esse cenário político a você, para que cada vez mais você entenda que lá tem gente também responsável. Tem irresponsáveis, mas tem pessoas responsáveis, tem pessoas boas como tem pessoas más. Então nós vamos continuar a esclarecer esse tema em relação à política aqui, para que você tenha mais entendimento, tá? Tem alguma dúvida? Entre em contato aqui com a edição do Jornal Últimas Notícias. Entra aí no YouTube, Jornal Últimas Notícias e peça aí, diga um tema político que você quer que a gente discuta e a gente vai pesquisar e discutir aqui, porque tem que pesquisar. Somos jornalistas, não puxamos para um lado nem para o outro, mostramos sempre a verdade. Falando em verdade, vamos deixar de lado o bloco político e vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. E esportes, você sabe, tem um oferecimento de Natal Fitness. Ontem o Grêmio desperdiçou a oportunidade de se consolidar na primeira parte da tabela. E por fim continuou lá em 11º com 35 pontinhos na mala. Mas foi uma partida de muitas polêmicas, onde o Galo Atlético Mineiro foi com 9 desfalques. E o Grêmio nananina não. Então houve um pênalti acometido pelo dinamarquês, o Brett White, que na minha opinião foi um dos melhores em campo. E o pênalti foi duvidoso, mas vou mostrar para vocês. Também foi uma mão na bola dele que o VAR chamou o juiz para invalidar o seu gol. Vejamos as polêmicas da partida e enquanto eu vou mostrando para vocês, eu vou comentando, ó. Esse foi o pênalti que o Hulk sofreu, que nem pegou no Hulk. Olha lá, dá uma olhadinha aí, se você der bem uma olhada, ó. Aí foi a bola na mão do Brett White. Eu acho que não foi, desse ângulo até parece, né? Mas se você olhar da frente, ó. É complicado, né? E aí, ó. Olha ali o que aconteceu com o PP. O PP levou uma voadora. Olha ali, ó. Olha ali. Agora vamos ver a costela de PP, o que aconteceu com ela. Ó, ele puxou. Olha ali, ó. Dá uma olhada. Vê se isso é de um futebol de pessoas que jogam futebol, né? Parece até uma luta de karatê. Karatê não. Full Contact eu acho que também tem essa questão de voadora, mas futebol não, né? Então essas são as polêmicas, não tô dizendo nem que sim, nem que não. E eu botei aí para vocês verem essas imagens e terem as suas opiniões. Resultado 2-1 para o time da casa. Então Renato, na coletiva, falou desses lances da arbitragem. Eu tenho falado muito aqui das atitudes do Renato, que ele bota a culpa das percas das partidas em todo mundo, inclusive na imprensa, inclusive em nós. E ele tira o peso das derrotas de seus ombros. E na partida de ontem eu tenho que concordar com ele sobre alguns critérios. Então a equipe gremista tomou esse totozinho de bola, né? E agora terá 4 dias de folga para se preparar para o Grenal. E do lado colorado ainda tem a questão que envolve Ricardo Matias, lembra?
sobre a permanência dele no próximo Clássico Grenal no dia 19. Ele está cumprindo punição imposta pelo STJD, que aconteceu aí naquela briga lá no final de julho, lá nas categorias de base. E ele é uma das armas de Roger Machado. Ele fez o gol do empate no último confronto do Inter, lá na Neoquímica Arena. Aliás, um golaço de letra. E ele foi suspenso por causa desta briga numa partida aí sub-20. E o Departamento Jurídico Colorado quer avaliar a permanência dele no time profissional e se as punições somente envolvem a partida dele quando ele fizer alguma partida pelo sub-20. Até na ocasião, Kudê também foi multado aí por R$10 mil. E como o sub-20 terminou a sua competição, a dívida fica aí, a dívida que ele tem aí com o STJD, fica aí em clima de expectativa. Será que cai em cima sobre o jogador ou sobre o time que ele atuava? Mesmo a CBF diga aí que o jogador possa atuar na equipe, a equipe jurídica do Internacional já encaminhou um efeito suspensivo para essa ação. E amanhã veremos aí o que mais acontece na dupla Grenal. Tão de folga, né? Mas a gente aqui não fica de folga. Oferecimento, nosso bloco esportivo é um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping América. Mas agora eu vou dar um susto a vocês. Daqui umas 10 semanas vem chegando o Natal. Daqui umas 10 semaninhas, 9, 10, 11. Não fiz ainda bem as contas, mas tá chegando o Natal, hein? E se você quer dar um presente para aquela pessoa que você gosta em forma de saúde, vá até a Natal Fitness. Lá você encontra aí vários acessórios esportivos aí que você pode presentear aquela pessoa especial. Se assustou? Daqui umas 10 semaninhas tem o Natal. Tem que comprar um presentinho. Vá até a Natal Fitness. Bom, ainda falando das cheias dos rios que devastaram a nossa região, aqui não podemos esquecer das usinas que tem no nosso quintal. Você sabia, né, que temos aqui usinas aqui no Rio das Antas, no Carreiro? Pois elas foram postas à prova com uma quantia fora do comum de água que passaram por elas em relação às últimas cheias aí, a todas as cheias. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizou na semana passada uma fiscalização técnica nessas usinas hidrelétricas que foram fortemente impactadas pelas intensas enchentes que atingiram a região desde a primeira, né, que foi lá em setembro do ano passado. Passando depois de outubro, novembro teve outra agora em maio. Foram 3 impactos consideráveis às usinas, né? E elas foram vistoriadas a 14 de julho, que teve uma atenção especial, pois teve um rompimento parcial que ocorreu em decorrência das vazões históricas de água. De acordo com as informações obtidas junto à agência, as obras de reconstrução da barragem estão em andamento e apresentam um progresso significativo, com a previsão de conclusão para março de 2025.
Até lá, a barragem permanecerá em estado de alerta, enquanto a sua capacidade de geração de energia é recuperada gradualmente. A fiscalização também incidiu na usina Monte Claro, que enfrentou inundações aí na casa de força devido a um deslizamento. Deslizou um pouco de terra e água e invadiu aí a casa de força. A recuperação nessa usina está em pleno andamento e a expectativa é que ela retorne à operação até o final do mês que vem. E a usina Castro Alves não sofreu danos significativos durante as chuvas e manteve a normalidade operacional, conforme confirmada pela inspeção. Temos que estar de olho, né? Porque foram 3 enchentes, 3 altas dos rios em menos de um ano. E a última foi em maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Tomara que não venha mais. Bom, tomara que chova, é claro, mas não que faça esses estragos que fizeram, que chova em excesso. Vamos para o comercial da Harmony e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que estão patrocinando esse jornal. Na edição de ontem, você lembra? Abordamos aí, diante das atrocidades da natureza, os empates burocráticos são enormes, né? Diante disso, sobre as pontes, né? 2 pontes serão terminadas antes que se inicie aquela aí de São Valentim e Santa Bárbara, de São Valentim e Bento Gonçalves, de São Valentim e Santa Teresa, não sei como você quer chamar, mas antes que comece essa aqui, 2 pontes serão concluídas antes que se inicie. Uma delas demorou aproximadamente 3 meses. E foi aquela de ferro lá entre Farroupilha e Nova Roma do Sul. Lembra que a comunidade se juntou e arrumou uma grana e terminou e sobrou grana, hein? Ontem falamos de outra ponte com características semelhantes, que está em fase final em Cotiporã e entrará logo que o tempo permitir em fase de concretagem. Eu até tenho ainda aqui a imagem que nós conseguimos ontem, dá uma olhada aí, ó. Para terminar essa ponte só falta botar essa parte de ferro, que é essa estrutura de ferro, e depois concretar, né? Mas isso somente com recursos próprios. Eu não sei se você me entendeu bem ontem o que eu falei. Hoje, daí nós falamos ontem sobre essa ponte, né? Que não tem jeito, mas somente com recursos próprios eles conseguiram fazer. Hoje tivemos a informação concreta de que depois de todos os trâmites e demora da ponte, essa da RS 431 ganhou um respiro. A liberação de 24,4 milhões de reais pelo governo federal. O Lula abriu a mão, hein? O valor que estava anteriormente trancado, essa verba somada à contrapartida estadual, que foi de quase 7 milhões de reais, viabiliza o início da obra, que deve começar no ano que vem. Então, quando começar, essa de Cotiporã já vai estar terminada. Então, 2 que a comunidade se juntou e puxou uma graninha do bolso, conseguiram terminar, né? Que coisa, né? E aqui em Bento nem começou ainda. A licitação para a obra foi finalizada com sucesso no dia 12 de agosto deste ano, você lembra?
A empresa Vereda Engenharia Limitada foi a vencedora do processo, apresentando uma proposta de R$ 31.377.667. O projeto não abrange apenas a construção da ponte, ele terá uma extensão de 320 metros, mas também novos acessos ao longo de um trecho de 724 metros. A extensão do contrato será feita em um regime integrado, que inclui tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução das obras. O que eu acho muito interessante, porque se a empresa tem a engenharia, o engenheiro tem que ser o responsável também pelo término da obra. Não sei se cobra mais ou cobra menos, mas o engenheiro que faz a engenharia também tem que estar lá presente para dar os seus pitacos, né? Ele é o cara responsável. Então a nova ponte é vital para a conexão entre Bento Gonçalves e Dois Lajados, além de servir aos municípios de Santa Teresa e São Valentim do Sul. Esta rodovia é muito importante para o corredor do transporte de produtos agrícolas, metalmecânicos e moveleiros, registrando um tráfego diário de cerca de 2.500 veículos, de acordo com os dados do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. O cronograma de execução da obra está previsto para ser concluído em até 365 dias, com o prazo a contar da publicação da portaria que autoriza os recursos. Então, como hoje nós tivemos a liberação desses recursos, o Lula disse, mete grana para esse pessoal fazer? Então hoje, dia 10 do 10 de 2024, então dia 10 do 10 de 2025, tem que estar pronta. A ideia é essa. A liberação dos valores será realizada em 3 parcelas, conforme o cronograma de desembolso aprovado pelo plano de trabalho. Então, pela minha experiência, depois de terem pago a primeira parcela, como é uma obra pública, né, que já veio, né? Veremos aí como funcionarão os aditivos de tempo e dinheiro. Você não viu errado. Pois até agora poucas obras não receberam aditivo de tempo e dinheiro. Aliás, eu não me lembro de nenhuma delas, nenhuma obra pública, que na metade da obra a empresa vem e diga, olha, preciso mais dinheiro, preciso mais tempo. Lembra da rótula? A rótula aí nos Silos da Isabela, era para estar pronta em abril. O túnel do bairro São João, que foi uma bíblia. A ponte temática da Garibaldina, que de temática não vi nada. Essas obras passaram por problemas estruturais, onde a prefeitura teve que rever e adicionar uns din-dins a mais ou um tempo a mais. Que não foi cumprido os dias de término junto ao que estava no contrato. Bom, mas é obra pública, né? É complicado. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Onde é que tá a minha imagem? Aqui. Como é um programa ao vivo, às vezes a gente erra, tem que olhar para baixo, para o lado, para cima, para achar onde a gente tem as coisas para apertar. O plano de fundo de hoje é da imagem da Festa das Crianças, isso já deu para perceber. E esse ano acontecerá nesse domingo, dia 13, em frente à Prefeitura Municipal e fará parte das comemorações da 39ª Feira do Livro. A Via Delvino se transformará em um templo de alegria e descontração para as crianças, jovens e adultos, pois todos temos uma criança interior. O evento será gratuito, de grátis, pessoal. É só chegar e levar a gurizada, com atividades lúdicas, culturais, que se estenderão por todo o dia entre atrações, e também haverá brinquedos infláveis, shows e apresentações que acontecerão no palco montado para a Feira do Livro. E para o bom andamento das brincadeiras, o trânsito na Rua Marechal Deodoro será bloqueado a partir do dia, né, para de manhã até a tarde, eu acho que vai até às 5 horas da tarde, para garantir a segurança de todas as crianças. Aí já tá
bloqueado aí, ó. Já tem um monte de brinquedos infláveis aí na frente da Via Delvino, né? Esse foi o Jornal Últimas Notícias, hoje, dia 10. Voltaremos amanhã com mais uma edição. Até lá, pessoal. Tchau!